Muito bem, pessoal. Agora então a gente vai começar a blocar o nosso personagem. Blocar é um processo que a gente conhece aí popular no mundo do 3D e normalmente envolve uma situação de construir de uma forma mais básica o que você quer fazer. Existe o blocking de animação, quando você vai delimitar as poses importantes, algumas definições de tempo, algumas transições. Isso é um blocking, você está cuidando de uma estruturação inicial. A mesma coisa acontece para modelagem, a gente vai blocar o personagem, a gente vai construir um modelo que garanta a estrutura do personagem antes de começar ou de pensar em detalhar o personagem, certo? Existem muitas maneiras de fazer esse tipo de processo de modelagem, tá? Isso acaba variando, né, de gosto, enfim, domínio que você tem das técnicas. E uma das maneiras que eu gosto de usar é partindo de um cilindro, tá? Um cilindro, e eu começo com o tronco do personagem, que é uma parte mais central do boneco, e eu vou indo para as extremidades. Então eu normalmente configuro um cilindro simples mesmo, uma das formas primitivas que tem ali. A gente posiciona mais ou menos, né, no que as imagens mostram pra gente de onde deveria estar o tronco. Depois o que a gente vai fazer é ajustar a aparência desse cilindro, porque ele não vai ser demonstrado dessa maneira, né? A gente tem um recurso que pode ser usado em nosso favor. Por exemplo, se você der uma olhada ali no Attribute Editor, no nosso cilindro está com um material básico do Maya, que é o Lambert 1. Esse Lambert, ele é esse cinza genérico que vem em qualquer modelo do Maya. Ele é útil, assim, a gente usa bastante, né? Mas eu gostaria de ter alguma flexibilidade com esse material. Então, eu acabo criando um material novo, tá? Eu atribuo um material novo para esse objeto. E nesse material eu deixo mais flexível essa parte da transparência, porque tem momentos que me interessa ver o que está acontecendo por trás, né? Ver melhor a referência, e tem momentos que eu quero me concentrar mais no modelo em si. Então, ter um material que eu possa ficar manipulando essa transparência me ajuda bastante, certo? Então, eu consigo ver ou não o que está acontecendo lá por trás. Outra coisa que eu faço é baixar bastante o número de polígonos, né, de subdivisões que esse cilindro tem. Eu costumo deixar em torno de 8 normalmente. Tá? São poucos polígonos aparentemente, mas é um tanto suficiente para a gente começar a pensar as estruturas do personagem. Pensa que a gente está num blocking, tá? A gente só vai dar o formato básico do personagem. Algumas divisões a mais aqui, mas não muitas. É importante começar esse trabalho no mais leve, o mais limpo que der, porque senão cada manipulação ou cada mudança que você vai fazer vai demandar muito movimento de vértices. Isso vai ser muito cansativo, tá? Eu também gosto de colocar isso num layer separado, tá? Um modelo num layer separado do modelo das referências, tá? Justamente para a gente conseguir ter uma flexibilidade maior para trabalhar com as duas coisas. Uma outra coisa que eu gosto de fazer também aqui no Modeling Toolkit, que é uma das opções que você tem, é ligar a simetria do objeto. Significa que eu posso trabalhar de um lado só e o que eu fizer vai ser replicado do outro lado. O outro lado o Maya faz pra gente, não tem razão da gente repetir os mesmos comandos, os mesmos processos para os dois lados, né? Esse é o setup inicial para a gente começar o blocking. Bem, agora a gente está pronto para começar a modelar. Então vamos seguir. O que a gente tem que fazer agora é mais ou menos começar a tentar acompanhar o que a referência nos indica, tá? Por enquanto é tudo mais ou menos mesmo, tá? Você tem que tentar ganhar ali regiões principais ou coisas importantes do seu personagem. Repare aqui, por exemplo, que a referência não está exatamente simétrica, tá? Eu acabei não alinhando perfeitamente ali na simetria da imagem, tá? Aí foi um erro meu, e tudo bem nesse caso. É importante até você se deparar com esse tipo de problema, porque, enfim, às vezes você não consegue realmente um model sheet exatamente simétrico que pode te ajudar. Então você tem que saber o que fazer.
eu normalmente eu tomo algumas decisões, né? Eu escolho um lado para acompanhar e vou por ele. O outro lado não vai ficar exatamente idêntico à referência, mas se você considerar que seu personagem ele é simétrico porque você está trabalhando na simetria do Maya, então não tem problema, tá? No final das contas não tem problema. Não se esqueça nunca, né, de olhar todas as visualizações, né? Então olhando pela janela lateral, você vai perceber que o cilindro está completamente deformado, certo? E é importante que você tente em todas as janelas chegar num formato aproximado, tá? Tentando preservar volumes importantes, né? Então, caixa torácica, região da barriga, né? A parte do peitoral do personagem, os ombros. Então, isso é muito mais importante agora do que ter alguma definição mais detalhada de como o personagem é, tá? É mais chegar num shape geral, assim. Uma coisa que vocês vão reparar nesses vídeos de modelagem é que eu mudo bastante de ideia, tá? Porque, como eu disse, eu não alinhei perfeitamente ali o desenho do personagem, né, do meu model sheet, e tem momentos que eu testo possibilidades, porque às vezes eu estou fazendo de um certo jeito e eu noto no meio do caminho que existe uma outra estratégia de modelagem ou mais eficaz ou mais fácil, tá? E eu mudo constantemente de ideia. Uma outra coisa que você vai notar também nesses vídeos é que constantemente eu estou redesenhando o personagem, tá? Isso é uma coisa que não tem muito como fugir. Quando eu digo redesenhar o personagem, é como se estivesse o tempo inteiro reposicionando os vértices, ajusta um pouquinho, puxa um segmento um pouco para cá, um segmento um pouco para lá, revisa, acha que merece mais um segmento, incorpora esse segmento novo. Enfim, esse processo é muito comum e não tem como fugir disso, tá? Nesse momento, ó, repara, olhando de cima, eu tenho umas regiões que estão muito retas, né, no corpo do meu personagem. Você tem que lembrar que a ideia dele ser meio cilíndrico é porque ele de fato é meio cilíndrico. Então, uma coisa importante é pegar essas regiões assim, que estão muito retas e tentar sempre restabelecer um pouco do formato mais cilíndrico do corpo, tá? Então, essa região das costas que é super reta, ó, seleciona esse segmento nessa sequência que está deixando dessa forma e tenta arredondar um pouco mais, tá? Chega uma certa hora que a referência visual, né, do model sheet não vai te ajudar tanto mais a posicionar os vértices, tá? Ele te ajuda muito mais a estabelecer esse shape geral do personagem. Tudo bem? Para uma primeira estruturação do corpo, acho que já está de bom tamanho, assim, já chegamos em algum lugar. Por enquanto é só.